Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, na nossa aula de ontem não, correção, de segunda-feira, nós, nós iniciamos esse conteúdo que fala sobre equilíbrio na natureza. Hoje nós vamos falar sobre as relações entre equilíbrio e desequilíbrio. Quando nós estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de balanceamento, ou seja, quando você pega e tenta encontrar um ponto onde nenhum ser vivo ali seja prejudicado ou que não gere um impacto que venha alterar o ecossistema. Na página 44, nós vamos iniciar esse conteúdo e ele diz o seguinte. Opa, passa demais. Em um ecossistema, o equilíbrio ele pode ser comparado à harmonia ou à estabilidade. Tanto uma gota de água quanto uma bromélia ou um bioma podem estar equilibrados em razão das relações entre os seres vivos e o ambiente no qual estão inseridos. Vejamos um exemplo de bromélia. A bromélia é uma planta que pode desenvolver-se no chão, nas rochas ou nos altos das árvores e geralmente acumula água entre suas folhas. Alguns animais como beija-flores, besouros, borboletas e morcegos dependem da água acumulada pelas bromélias. Todos esses seres vivos vivem em equilíbrio nesse ecossistema. Ou seja, quando nós vimos aí essas bromélias, devido a elas terem raízes curtas e ramificadas, elas acabam se desenvolvendo, acabam se fixando e em locais bem distintos. Elas podem ser fixas tanto no chão, como também elas podem ficar fixas em rochas, porque como elas têm raízes curtas, elas não precisam de uma grande quantidade de solo para poder se desenvolver. Ou até mesmo se desenvolver ali no alto das árvores, caso ela encontre ali condições adequadas para seu desenvolvimento. Como elas têm as raízes curtas, elas tiveram que desenvolver algumas adaptações para absorver água. E essa adaptação de absorver água, ela se encontrou no acúmulo de água entre suas folhas, ou seja, quando chove, ela em vez de absorver água ali do solo, caso ela tenha água em suas folhas, ela vai acabar utilizando aquela água. Todavia, outros animais também vão se aproveitar disso, dessa adaptação, e vão acabar utilizando a água dessa bromélia. Como, por exemplo, nós temos aí na imagem B, nós temos uma pequena rã que vai utilizar essa água dessa bromélia para colocar seus ovos. Ou seja, a rãzinha aí vai aproveitar da bromélia e vai colocar na água seus ovos, pois ela acredita que dentro da bromélia os seus ovos vão estar protegidos. Depois desses ovos eclodir, vão ser formados aí pequenos girinos. Entretanto, as bromélias são consideradas plantas ornamentais e por isso muitas vezes são removidas do seu ambiente natural para serem comercializadas. A retirada dessas plantas do seu habitat natural traz consequências para outros organismos que dependem delas para sobreviver. Bom, como nós vimos aí, alguns beija-flores utilizam dela, morcegos, besouros e outros animais. Como nós observamos aí, ela tem bastante espaço entre suas folhas, o que permite o acúmulo de água. As suas flores são
possuem essas colorações distintas, são bem bonitas, por isso que ela fica bem bonita ornamentalmente, de forma ornamental. Mas toda vez que o homem ele retira uma quantidade grande de uma planta ou de um animal, ele acaba gerando um impacto para aquela região. Por exemplo, vamos imaginar que o ser humano retira uma grande quantidade de espécies de bromélias de uma região. O que vai acontecer com esses animais que eles necessitam das bromélias para sobreviver? Alguns podem vir até acabar sendo extintos, dependendo da situação. Os desequilíbrios ecológicos podem ocorrer em razão de desastres naturais, como terremotos. Terremotos são aqueles tremores de terra. Tsunamis são aquelas grandes ondas. Furacões, aquele movimento cíclico dos ventos. E erupções vulcânicas, que é um vulcão ativo. No entanto, como já vimos nos exemplos citados, também podem ser resultados da ação humana. Como assim, tio, resultado da ação humana? O ser humano, como foi visto na imagem anterior, ele pode acabar gerando impacto, tanto através da retirada das plantas para comercialização, como através das plantas ornamentais, como também no desmatamento, a poluição, a criação de lavouras e pastos, acaba fazendo com que muitas espécies desapareçam. Tá vendo aí como o ser humano acaba aí impactando bastante a natureza? E por que ocorre esse desequilíbrio? Às vezes nós agredimos tanto a natureza que a natureza ela não tem condições ou tempo hábil para ela poder se recuperar. E quando isso ocorre, nós chamamos de desequilíbrio ambiental. Esse foi o nosso conteúdo, pessoal, e até a próxima.